Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai continuar o nosso assunto dentro da grande asa que é o empreendedorismo, extremamente importante, e tenho certeza que muita gente pensa em empreender no futuro, né? E a gente está falando várias coisas muito importantes que o empreendedor tem que saber. Mas uma pergunta que sempre vem: será que vender mais e também produzir mais, prestar mais serviço razão sempre vai gerar mais lucro, isso ou não? Ou há um ponto de equilíbrio? Como é que a gente pode maximizar o lucro? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então vamos lá. Nosso assunto de hoje vai ser exatamente conhecendo a maximização de lucros, que muitas vezes a gente pensa, né? Vender mais, produzir mais ou prestar mais serviço significa mais lucro. Às vezes não é verdade. Às vezes você vendendo mais ou produzindo mais, nem sempre você vai ter mais lucro. Então nós vamos ver, conhecer e simular a maximização do lucro de produção, calcular o lucro máximo e mínimo utilizando funções, software, planilhas ou aplicativos, e analisar o lucro de um negócio, que sempre a gente tem um estudo de caso, facilita a compreensão dos conceitos muito mais facilmente do que a gente falar teoricamente, né? Vamos começar exatamente com o estudo do caso do Pedro Henrique. Ele tem um lava-jato, né? Um negócio de lavagem de carros. Recentemente ele foi aprovado em um curso universitário e não poderá mais trabalhar em tempo integral. Então ele está pensando em contratar o seu amigo Ricardo para realizar as lavagens. Ele está empolgado, mas precisa saber como ter lucro com seu empreendimento, mantendo agora um funcionário, que antes ele fazia tudo ele mesmo. Então ele precisa estudar a questão dos custos para ver a vantagem ali e o que ele vai fazer. Os passos para entender a maximização dos lucros são os mesmos para todo empreendedor, seja qual for o seu negócio. O objetivo é otimizar os ganhos e minimizar as perdas. Então vamos lá, o que é o lucro mesmo, que a gente já conversou várias vezes? É a diferença do que entra, a receita, e do que saiu, né? Que seria o custo para fabricar lá. A diferença vai ser o nosso lucro. Como é que a gente obtém a receita? A receita é o preço por uma determinada quantidade vezes a quantidade vendida, que é o que a gente chamou de função receita em vídeos anteriores. Então a receita vai ser o preço pela quantidade que a gente vendeu e o lucro, a diferença entre a receita menos o custo. Jóia! Tendo isso, como a gente já lembrou nos vídeos anteriores, agora a gente vai fazer uma aplicação nesse caso da lavagem de carros. Então vamos lá. Vamos supor que o Ricardo, o funcionário do Pedro Henrique, receba R$ 150 por dia por 8 horas de trabalho. E que nesse tempo ele consegue lavar exatamente 7 carros com 1 hora de almoço. Então, o período de um dia, que custa R$ 150 de custo para o empreendedor, ele consegue produzir 7 carros, né? Lavagem de 7 carros. Os custos ainda não incluem o salário do Ricardo, pois na lavagem há custo de água, energia elétrica e os produtos de limpeza. Na tabela a seguir, mostra quais são esses custos. Então, os custos fixos por hora e por dia do funcionário custa R$ 150 o dia. O custo variável, aquele custo variável dos materiais de lavagem, incluindo água e luz e os produtos, R$ 6,60 por cada um dos carros. Qual seria o total de custos que vai ter aqui para que a gente consiga fazer? Supondo que o Ricardo consiga lavar 7 carros num dia, qual será o custo total de cada dia e o custo por carro lavado? Então a gente precisa saber, para ver qual seria o custo total, a gente vai ter ali os 7 carros pelo cada um desses valores variáveis, mais o custo total, que é 150. Esse eu vou ter o custo total. Mas qual seria o custo unitário? Então vamos ver isso, que são os levantamentos que são importantes. Então vamos lá. Primeiro, os custos fixos por hora e dia do funcionário. Então se o funcionário
em 8 horas consegue lavar 7 carros, eu vou dividir esses R$150, que é o custo diário, vou dividir por 7, ou seja, o custo para cada carro do funcionário será de R$21,42 para cada um dos carros. O custo variável dos materiais de lavagem seria R$ 6,60. Somando os dois, R$ 25,35 seria o custo para a lavagem de um carro. O total para todos os carros seria 150 o custo fixo, de materiais 7 vezes 6,60, 42,20, o custo total 196,20. Então, se ele, no caso agora, ele conseguisse o preço de lavagem de cada carro fosse R$40, qual seria o lucro que ele obteria? Então, o que a gente teria que fazer? A receita, o preço de venda da prestação de serviço, que é 40, vezes os 7 carros, R$280. O que a gente tem que fazer? Para obter o lucro, nós vamos pegar o valor da receita e vamos tirar o custo R$196,20. Portanto, o lucro deu de R$ 83,80. Daí vem aquela pergunta, gente. E se aumentasse, em vez de 7 carros lavados por dia, ele lavasse 8 carros em cada dia, gente? Será que ele vai obter mais lucro ou menos lucro? Então, assim, mas para lá, pessoal, os R$150 é por 8 horas trabalhadas. Se ele for lavar mais um carro, ele vai ter que ter mais, tem que pagar hora extra. Ou seja, vai aumentar também o custo fixo, né? Além dos R$106,60, que seria o custo variável. Será que vai valer a pena? Vamos dar uma olhadinha então. Então, primeira coisa, a hora do Ricardo, 150 dividido por 8, dá R$18,75. A hora extra é pago em dobro, ou seja, vai ser pago 2 vezes esse valor. Então ele vai receber de hora extra R$37,50 a mais por essa hora trabalhada. Então vamos lá. Os custos fixos do funcionário seriam 150, mais os custos de materiais, que seria 6,60 vezes 8 dá 52,80. E o custo da hora extra necessário para lavar mais um carro, R$ 37,50. Então o custo agora aumentou para R$ 240,30, tá? Então aí, aqui, veja que aumentando um carro também teremos um valor considerável no custo, que antes era 190, aumentou para 240. Será que houve aumento também do lucro? Vamos dar uma olhadinha aqui. A receita, R$ 40 vezes 8, 320. 320 menos o novo custo, que é R$ 240,30, o lucro deu R$ 79,70. Ou seja, houve uma redução, né? Não houve um aumento. Lavando 7 carros, ele teria R$ 83,80. Lavando 8, diminuiu o valor do lucro. Então, quer dizer, produzir mais significa ter lucro maior. É essa discussão exatamente do nosso vídeo de hoje. Então, nós vamos ver agora um exemplo aplicado, como que a gente pode utilizar a matemática para a gente chegar a esse ponto de equilíbrio onde a gente vai conseguir maior lucro possível. Então, vamos lá. Mariane tem uma confecção onde produz calças a um custo de R$10 a unidade. Como a capacidade máxima de produção é de 80 unidades por dia, e se ela vender cada calça por X reais, então a quantidade máxima que ela poderá ser vendida é 80 menos X calças. Essa seria a quantidade. Portanto, o lucro por mês da empresa é uma função preço de venda. Para isso, precisamos saber qual deve ser o seu preço de venda, tendo em vista que o objetivo é atingir o lucro máximo. Então vamos lá. O lucro é o quê? A receita menos o custo. O custo de produção é investimento para fabricar os produtos. A receita é o dinheiro ganho com as vendas dos produtos. E o lucro é a diferença entre a receita e o custo. Então, a quantidade é 80 menos X. O preço de venda, o custo seria R$10. 10 vezes 80 menos X, que seria a quantidade de produtos vendidos, seria o custo que nós vamos ter. A receita vai ser o quê? Eu não sei por quanto ela vai ser vendida, então vou chamar de X.
E a quantidade a ser vendida, que depende exatamente desse x, vai ser 80 menos x. Então essa seria a nossa função receita e essa seria a nossa função custo. A gente já trabalhou em vídeos anteriores esse conceito. O lucro vai ser o quê? Exatamente a diferença dessa receita, dessa função receita e da função custo. Então, substituindo ali, nós ficamos a receita, que é esse dali, e o custo, né? Substituindo a função receita menos a função custo, e agora fazendo aquela distributiva. X vezes 80, 80x. X vezes menos x ao quadrado. Menos 10 vezes 80, menos 800. Menos 10 vezes menos x, mais 10x, aplicando a regra de sinais. A gente já está vendo aqui que isso daqui recaiu numa função quadrática, do tipo quadrática, né? Podemos dar uma ajeitadinha nisso daqui, somando os termos semelhantes, e nós ficamos com esta expressão, que a função lucro ficou menos x quadrado mais 90x menos 80. Então, dependendo aqui do valor x da venda, do valor de venda, nós vamos ter o lucro. Então eu coloquei aqui as possibilidades de preço: R$10, R$30, R$40, R$50, 60 e 80. Eu vou dar um tempinho para vocês substituírem esse valor de x aqui e montarem a tabela para a gente ver como que vai se comportar o lucro de acordo com a nossa função lucro. Vou dar um tempinho e já voltamos a conferir.
Então, galera, vocês viram aquilo que o senhor fala, né? Isso a gente vai usar quando, né? O professor fala, preste atenção que um dia vocês vão utilizar. Vocês estão vendo que o conceito de função quadrática, que vocês trabalharam na disciplina de matemática, agora vocês estão vendo a aplicação dentro do empreendimento. Exatamente quando a gente precisa trabalhar a questão do lucro máximo. E é extremamente importante que a gente consiga definir. Vocês viram no exemplo ali da lavagem do carro, que não quer dizer que eu produza mais serviço, venda mais, significa que eu vou ter mais lucro. Vai depender a gente achar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, nesse caso, vai ser o preço de venda. Então vamos lá. Eu pedi para vocês substituírem esses valores na nossa função que a gente definiu aqui, a nossa função. Vocês viram que não era nada absurdo para a gente chegar a essa função, não é um bicho de 7 cabeças, só precisamos organizar muito bem os custos para a gente poder levantar isso. E a gente obteve o quê? O lucro zero quando era 10, que era óbvio, né? Se o custo era 10, então não ia ter lucro nenhum, se você vender pelo valor que você gastou. 30 teria R$1.000, a 40 1.200, a 50 2.200, a 60 1.000 e 80 zero. O que a gente observou aqui? Que o lucro começou a aumentar até com o aumento, depois ele começou a diminuir. Se vocês lembrarem da função do tipo quadrática, ela é caracterizada exatamente pelo quê? Por um gráfico que a gente chamava de parábola, né? Que ela vai ter um crescimento, daí chega no valor máximo, né? Que é o vértice da nossa parábola, e depois ela começa a diminuir. Este vértice é exatamente o valor do lucro máximo, já que nós estamos trabalhando exatamente com a nossa função lucro. Então aqui eu tenho, ó, a nossa função lucro menos x ao quadrado mais 90x menos 800, né? E aqui nós temos o valor de A aqui menos 1, então significa que a concavidade é exatamente para baixo, por isso que a gente diz que é lucro máximo. O B vale 90, o C vale menos 800. O que eu preciso saber? Eu preciso saber exatamente o ponto ali em cima, vai determinar o lucro máximo e, consequentemente, também vai determinar para nós qual é o valor de venda, que o valor de venda nada mais é do que o valor de x. Eu preciso saber esse x. Lá no vértice, nós temos o x do vértice e o y do vértice. Nesse caso, nós estamos querendo saber qual é o valor de venda, ou seja, o nosso x do vértice. Como é que a gente pode calcular nosso x do vértice? Menos b dividido por 2a, e a gente vai saber em valores em reais qual seria o preço ideal de venda. Vou dar um tempinho para vocês substituírem e encontrar esse x do vértice e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, vocês viram que o X da questão, né, é exatamente a gente botar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é exatamente visando a maximização do lucro, que é o grande objetivo de qualquer empreendimento. Então, vamos lá achar o X do vértice para ver se vocês encontraram corretamente. Então, fazendo a substituição, valor de B, 90, menos 2 vezes o A, que é menos 1, nós fazendo a substituição aqui, menos 90, 2 vezes menos 1, deu, portanto, 90 dividido por 2, portanto, o preço de venda para conseguir obter maior lucro será de R$ 45. E qual seria, então, o lucro máximo? Agora é só substituir o 45 no lugar do X e a gente vai obter o lucro máximo. E aqui nós vamos ver aqui que nós estamos exatamente entre os dois aqui, que o lucro máximo fazendo a substituição será R$ 1.225. Graficamente, como é que ficou? É uma parábola, né? O custo inicial 10, né? E aqui, quando ele tem a preço de venda de 45, é exatamente aonde a gente vai obter o maior valor de lucro. Então, para obter o maior lucro neste exemplo, o custo ou o preço de venda é R$ 45 e o lucro R$ 1.225. Os cálculos podem ser realizados em sites que disponibilizam calculadoras online como o Shopify, que está o endereço aqui que você pode ver ali, que é um facilitador também para você conseguir fazer esses cálculos, né? Bem, continuando e concluindo o vídeo que nós fizemos hoje a respeito da maximização de lucros. Para calcular a maximização do lucro, primeiro calcula-se o lucro, que é a receita menos o custo, né? Sendo que a receita é o preço por quantidade pela quantidade vendida. Depois identificamos o lucro a partir da forma que lucro é a função receita menos a função custo. E daí, para a gente achar o valor de venda, é exatamente o X do vértice, que é menos B dividido por 2A. O cálculo pode ser realizado com a ajuda de ferramentas online que nós temos hoje em dia, que facilita muito o nosso dia a dia. Nesse vídeo, nós conversamos exatamente sobre um assunto muito importante para qualquer empreendedor, obter o lucro máximo. E a gente viu algumas maneiras de a gente conseguir fazer isso, exemplificando. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.